Leitura da Carta aos Hebreus. Todo sumo sacerdote é tirado do meio dos homens e instituído em favor dos homens nas coisas que se referem a Deus, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Sabe ter compaixão dos que estão na ignorância e no erro, porque ele mesmo está cercado de fraqueza. Por isso, deve oferecer sacrifícios tanto pelos pecados do povo, quanto pelos seus próprios. Ninguém deve atribuir-se esta honra, senão o que foi chamado por Deus, como a Arão. Deste modo, também Cristo não se atribuiu a si mesmo a honra de ser sumo sacerdote, mas foi aquele que lhe disse: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Como diz em outra passagem, tu és sacerdote para sempre, na ordem de Melquisedeque. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo da morte. E foi atendido, por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus por aquilo que ele sofreu. Mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. De fato, ele foi por Deus proclamado sumo sacerdote na ordem de Melquisedeque. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então, vieram dizer a Jesus: Por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: Os convidados de um casamento poderiam, por acaso, fazer jejum, enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí, então, eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, hoje nos reunimos mais uma vez em torno da Palavra de Deus, que nos chama a uma reflexão profunda e transformadora. Para nos ajudar a mergulhar no mistério que o Senhor nos revela por meio das leituras de hoje, quero convidá-los a refletir sobre um tema que atravessa ambas as passagens. Asterisco, a renovação da nossa relação com Deus, asterisco. Assim como uma videira que precisa ser podada para dar frutos mais abundantes, somos chamados a deixar para trás o que é velho e acolher o que é novo e vivo em Cristo. Na primeira leitura, tirada da carta aos Hebreus, somos apresentados à figura do sumo sacerdote, uma imagem profundamente enraizada na tradição judaica. Todo sumo sacerdote é escolhido entre os homens e designado como representante deles diante de Deus, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Este texto nos fala de Jesus, que é o sumo sacerdote perfeito. Ele não apenas oferece sacrifícios pelos nossos pecados, mas ele mesmo é o sacrifício, entregando-se por amor. Podemos imaginar essa entrega de Jesus como uma ponte suspensa sobre um abismo. De um lado, estamos nós, feridos pelo pecado, incapazes de atravessar por conta própria. Do outro lado, está Deus, fonte de vida e amor. Jesus é a ponte que nos permite atravessar, não apenas com segurança, mas com a certeza de que somos acolhidos como filhos amados. O autor da carta aos Hebreus destaca que Jesus, embora Filho de Deus, aprendeu a obediência pelo sofrimento e, assim, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que o obedecem. Aqui está um mistério profundo. O próprio Filho de Deus experimentou a dor, a fragilidade e a condição humana. Ele não é um sumo sacerdote distante, mas alguém que caminha conosco em nossas dificuldades. Quando enfrentamos nossas dores e desafios, podemos lembrar que Cristo também sofreu e que, por meio dele, nosso sofrimento pode se transformar em fonte de redenção. Agora, olhemos para o Evangelho de Marcos. Nele,
Jesus nos apresenta uma série de imagens que falam de novidade: o remendo de pano novo em roupa velha e o vinho novo em odres velhos. Esses exemplos simples, mas profundos, são um convite a examinarmos como estamos acolhendo a mensagem de Cristo em nossas vidas. Vamos explorar essa metáfora do vinho novo. Pensem em como o vinho é feito. Uvas são colhidas, esmagadas e fermentadas, transformando-se em algo completamente novo e valioso. O mesmo acontece conosco quando permitimos que o Espírito Santo haja em nossas vidas. Deus quer derramar seu vinho novo em nossos corações, mas para isso precisamos estar prontos, como odres novos. Se nos apegarmos às formas antigas de pensar, agir e viver, corremos o risco de desperdiçar essa graça transformadora. Os fariseus no Evangelho exemplificam odres velhos. Eles se apegavam às tradições e práticas externas, como o jejum, sem compreender que o coração da fé está em um relacionamento vivo com Deus. Para eles, a prática religiosa tinha se tornado um fim em si mesma, e não um meio de se aproximar do Senhor. Jesus os desafia, e a nós também, a ir além das formalidades e abrir espaço para a novidade que ele traz. Para ilustrar isso, pensem em um agricultor que cultiva o mesmo campo ano após ano, sem nunca rotacionar as culturas ou adubar a terra. Com o tempo, o solo se esgota e a colheita se torna escassa. Da mesma forma, se não permitirmos que Deus renove nosso coração, nossa vida espiritual pode se tornar árida e sem frutos. Mas como podemos nos tornar odres novos? A resposta está naquilo que Jesus representa, uma renovação radical da nossa relação com Deus. Ele nos convida a abandonar o legalismo vazio e abraçar uma fé baseada no amor, na misericórdia e na transformação interior. Isso exige coragem para deixar para trás aquilo que é confortável e familiar e nos abrir ao desconhecido. Pensemos agora em nossas próprias vidas. Existem áreas em que ainda somos como odres velhos? Talvez estejamos presos a ressentimentos que não conseguimos perdoar, a hábitos que sabemos que nos afastam de Deus ou a uma mentalidade que resiste à mudança. O convite de Jesus é claro: permitamos que Ele renove nosso interior, como o oleiro molda o barro em um vaso novo. Gostaria de compartilhar uma história que talvez nos ajude a compreender melhor esse processo. Um monge, ao ser questionado sobre por que gastava tanto tempo em oração, respondeu: "Eu rezo não para mudar Deus, mas para que Deus me mude." Assim também, nossa jornada com Cristo deve ser um processo contínuo de renovação. A oração, os sacramentos e a vivência do amor ao próximo são formas pelas quais o vinho novo de Deus enche nossos odres. Voltando à figura do sumo sacerdote, lembremos que Jesus não apenas nos chama à renovação, mas Ele mesmo nos capacita para isso. Ele nos dá sua graça, que é como a seiva que alimenta a videira. Sem essa graça, nossos esforços seriam inúteis, mas com ela, somos transformados e capacitados a viver de maneira plena. Que mensagem prática podemos levar para casa hoje? Primeiro, reflitamos sobre como estamos acolhendo a novidade de Cristo em nossas vidas. Estamos dispostos a deixar para trás o que é velho e nos abrir ao novo? Segundo, busquemos aprofundar nossa relação com Deus, lembrando que Jesus é o sumo sacerdote que nos compreende e nos acompanha em nossas dificuldades. E por fim, sejamos intencionais em nossa vivência da fé, buscando sempre renovar nosso compromisso de amor com Deus e com o próximo. Meus irmãos e irmãs, o chamado à renovação é um chamado à vida abundante. Não precisamos temer, pois aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completá-la. Que possamos sair daqui hoje como odres novos, prontos para receber o vinho novo do Espírito Santo. E que, ao nos abrirmos à graça de Deus, nossas vidas se tornem reflexos do seu amor, irradiando luz para todos ao nosso redor. Encerramos com esta oração: Senhor, ajuda-nos a abandonar o que é velho e acolher o novo que vem de Ti. Transforma nossos corações, purifica nossas intenções e faz de nós instrumentos do Teu amor no mundo. Que possamos caminhar contigo, confiando que Tu és o sumo sacerdote que nos conduz à salvação. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate.
Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.